Então, gente, temos mais um vídeo por aqui rolando. E, bom, hoje eu trouxe o chimarrão porque, bom, eu acho que hoje vai ser um bom dia pra matear, pra conversar, já que a gente vai falar sobre amizade, sobre se sentir sozinho e tal. Porque pra mim esse negócio, quando eu conheci o chimarrão aqui em Porto Alegre, né, foi, tipo, me abriu muitas portas pra conhecer pessoas, pra trocar uma ideia. E eu acho fantástico o negócio de, sei lá, ir pra praça, conversar com uma guria, ou, tipo, convidar os amigos, né, pra tomar um chimarrão. E eu acho muito prático, né, porque, por exemplo, em Bogotá, na minha cidade, geralmente a gente se juntava pra beber cerveja, né. Não que eu não me junte pra beber cerveja, né, mas eu acho um planãozinho, assim, bem bacana, bem leve, assim, bem de boa, né. Que eu não sei, gente. Eu tô muito. Não, é que assim, eu acho que eu falei num vídeo anterior, né? Que eu bebo uma cerveja e. Meu Deus! Fico bêbado e começo a ficar com sono. Então, ninguém merece, né? Tipo, essa versão minha, né? Prefiro estar sempre sóbrio. Mas então, gente, vamos entrar no assunto, né? Porque eu quero falar muito sobre como é que foi pra mim fazer amizades, foi fácil, foi difícil, como é que foi pra mim chegando no Brasil, como é que foi a minha experiência, né? Especialmente aqui. Bom, eu vou falar, eu sempre falo Brasil, né? Mas eu quero, assim, primeiro comentar como é que tem sido a minha experiência em Porto Alegre. Não quer dizer que, tipo, tudo que eu vou falar seja de uma maneira geral, assim, eu vou contar. A gente tem um ditado em espanhol que eu acho que a gente precisa achar tipo, um parecido em português, né? Que é, eu vou tentar fazer uma tradução literal, que cada quem conta como foi a festa dependendo do que aconteceu com cada pessoa. Mais ou menos assim, né? Tipo, eu acho que eu vou falar em espanhol, eu acho que dá pra entender, que é cada quem conta como le foi na fiesta. Acho que rolou ali, acho que vocês entenderam qual que é o negócio, né? Mas então, gente, como é que foi pra mim fazer essas primeiras amizades? Eu acho que quando a gente vai sair do país, a gente sempre tem uma expectativa muito alta. Não sei se de repente foi errado da minha parte, como é que foi, mas eu tinha uma expectativa que, tipo, ia chegar e eu ia arregaçar com as amizades, né? Tipo, todo mundo ia me convidar pra beber cerveja, tipo, vamos lá, não sei o que e tal. Mas não. Mas eu vou explicar os motivos e eu quero me colocar como responsável por não ter rolado muita coisa, tá? Bom, no meu imaginário, as últimas semanas que eu passei em Bogotá, antes de eu vir morar aqui, a primeira coisa, gente, eu já tinha uma paixão pelo Inter, tá? Pelo Inter de Porto Alegre. Tá, se tu é gremista ou tu gostou do Flamengo e tal, tipo, não, não leva mal, simplesmente eu gostei do time, enfim, tá? Então eu pensei, tá, quando eu chegar no Brasil, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é comprar uma camiseta do Brasil, tipo uma camiseta de futebol, desculpe, do Brasil. Bom, vamos falar sobre esse negócio também depois. É, e eu queria comprar uma camisa do Inter, né? E botar no número 10, né? Tipo Eric e tal. Eu já imaginava isso, né? E na época eu fazia bastante corrida, então eu pensava, imagina. Porque eu já tinha visto algumas fotos do Guaíba e tal. Então eu pensava, tipo, eu vou chegar lá, vou fazer algumas amizades. Daí eu vou correr com os caras, tipo, com as gurias, sei lá, vamos fazer um grupo de corrida, eu vou tentar achar um grupo de corrida, um grupo de futebol e tal. E eu tava pensando, vou fazer bastante amizade, né? Porque não que em Bogotá eu tivesse um monte de amigos, né? Mas eu tava com muita aura, vamos dizer assim, um pouquinho antes de eu morar aqui no Brasil. Gente, em Bogotá, as últimas semanas, tipo, não, vamos ser justos, tipo, os últimos 6, 7 meses, gente, eu tava fazendo amizades a rodo, assim, tipo, aí, meu, não sei o que, eu tava com uma aura, tipo, nossa, tipo, gurias, assim, e tal, tipo, gurias bem bonitas e tal, tipo, chegando pra conversar comigo e eu, meu Deus, o que tá rolando comigo, né? Eu pensei, não, é simplesmente manter a mesma coisa quando eu for no Brasil, tipo, me manter muito social, e tal, tipo, sabe? Porque o que acontece, gente? Eu vou falar, como já expliquei, a minha experiência aqui em Porto Alegre, tá?
que acontece? Tipo, em Bogotá, ou, de repente eu tô falando sobre uma Colômbia do ano 2014. Eu acho que aqui no Brasil meio que rolava a mesma coisa. Não sei o que vocês acham, tá? Mas parecer assim muito empolgado, muito positivo e tal, meio que isso atraía muito a galera, né? Então eu era um cara que gostava de falar alto, tipo, e aí, eu sei que e tal. Mas não era ofendido, era tipo autêntico, tipo, eu me soltei assim bastante, assim, tipo, com meus amigos na Colômbia, minhas amigas e tal, tipo, e aí, mano, beleza. Tá, e eu contava histórias e tal. Mas o que acontece? Quando eu cheguei aqui no Brasil e eu quis, tipo, usar a mesma estratégia, tipo, e aí, meu, beleza, você quer e tal. E as primeiras reações que eu senti foram que, tipo, a galera começou a me olhar meio estranho, assim, tipo, tá, por que tu tá, tipo, por que tu é tão pilhado, assim, tipo, de ir cumprimentando a gente e tal. Porque, eu tratava as pessoas, tipo, primeira vez que eu vi a pessoa, tipo, e aí, meu, beleza, eu sou o Eric, eu sou da Colômbia, não sei o quê. E tipo, a galera ficava meio, tá, e por que tu tá, tipo, tão, tão empolgado, né? Agora que eu já moro aqui há um tempão, né? Eu meio que entendo, assim, tipo, quando chega uma pessoa muito empolgada, assim, pra conversar comigo, tipo, pra me conhecer, eu fico assim meio, tá, Não, tipo, eu vou ser respeitoso, claro, porque é meu estado natural, eu sou bem uma pessoa bem empolgada, assim. Mas essa questão de me adaptar um pouco pra não me mostrar muito emocionado, sei lá, tipo, muito empolgado, demorou bastante. Então, bem no comecinho as pessoas meio que ficavam com o pé atrás, tipo, esse cara por que é tão felizaço e tal. E, gente, assim, tipo, eu sei que tem pessoas que já sonharam morar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e tal. E eu acho lugares bem bacanas. Eu já fui pra Europa e conheci alguns países e tal. Mas, gente, todo mundo tem um sonho, tá? Eu tenho. Eu conheço uma galera, assim, tipo, pelas redes sociais, né? Que eles são, por exemplo, da Espanha, não sei, deixa eu pensar, da Inglaterra, da Alemanha, né? Da Alemanha, desculpem. E eles decidiram largar tudo nesses países e ir morar na Colômbia. E às vezes eu fico pensando, tá, mas por que essas pessoas vão morar na Colômbia se na Colômbia, entre muitas aspas, não tem nada pra fazer? Mas tu vê os caras, tipo, as gurias morando lá e elas tão tri apaixonadas assim, pela cultura, né? Eles falam, tipo, aqui eu consegui encontrar pessoas muito do bem, tipo, a natureza é muito legal, sei que, tipo, sabe? Então, pra mim, é meio que isso, assim, tipo, eu tava e eu tô. Assim, vamos colocar no tempo passado porque eu vou explicar um pouquinho qual que é a minha visão do Brasil agora, mas é que eu acho que uma versão muito mais aterrissada e legal, assim, muito mais saudável, né? Mas eu tava, tipo, eu quero que vocês pensem que eu tava na Disneylândia, né? Eu, tipo, cara, eu tô no Brasil, meu, tipo, que loucura, sabe? E eu nunca, tipo, o Brasil foi meu primeiro país estrangeiro. É que assim, gente, eu não saí da Colômbia antes pra conhecer, tipo, sei lá, pra ir pra Venezuela, o Equador, o Peru, que eles são pertinhos da Colômbia. Não, a primeira vez que eu saí do meu país foi pra morar no Brasil. Foi tipo. Então, gente, eu tava numa empolgação porque, né? Eu tava saindo do meu país pra morar num outro e eu nem tinha uma viagemzinha assim de preparação, não. Tipo, eu taquei o que vocês sabem, né? Também no comecinho eu tava com essa vibe de me mostrar bastante empolgado e tal. E realmente eu tava. Porque eu queria praticar meu português e tal. E eu me lembro que eu conheci uma galera bem legal numa viagem que eu fiz pro Uruguai. Foi bem massa essa viagem, né, na verdade. E, tipo, eles me convidavam bastante pra churrascos e tal. Só que eu sou um cara muito mais calmo, assim, tipo, eu gosto de festa e tal. Só que eu acho que essa galera gostava mais de, tipo, 2 dias de festa e tal. Assim, tipo, muita empolgação, né? E eu gosto de festa, mas, tipo, um pouquinho, sabe? Tipo, até umas 2 da manhã, 3 da manhã. Mesmo quando eu tinha 21, 22 anos, eu nunca curti, tipo, virar a noite bebendo e tal. Eu acho que nunca foi a minha praia, tá? E eles me convidavam bastante, assim, tipo, vamos fazer um churrasco na casa da fulaninha, você quer que tu quer ir? E eu, tá, beleza, vamos. Claro,
Pra mim, assim, não sei como é que eu posso explicar. Tipo, eu ficava muito agradecido porque geralmente, não sei. Assim, eu não quero falar mal do meu país, tá? Mas é que geralmente na Colômbia muitas vezes isso eu tenho certeza que tem mudado bastante, né? Mas pra pedir um favor era muita mão, assim, pra algumas coisas, né? Tipo, alguém te dar carona, meu Deus, será tipo, ai, por favor, me dá uma carona que eu tô precisando e tal. E aqui não, aqui eu vi que, tipo, a galera tava com o carro, tipo, vou te levar pra casa, já que tu morar no caminho, eu ficava tipo, meu Deus, brigadão, né? E eu me lembro que eu conheci um amigo, né? Um conhecido, né? Na verdade, né? E eu falava pro cara, tipo, cara, muito obrigado por ter me levado. Porque, tipo, a gente foi num churrasco que era numa outra cidade, né? E eu falei pra ele, tipo, deixa eu te ajudar com a gasolina, né? E ele, não, bem capaz, sei o quê. E daí eu, obrigado, cara, bato, tá incrível, não sei o quê. E daí você passava umas 2 horas, e daí, cara, muito obrigado porque tu trouxe a gente pra, eu e outro amigo, né? Tipo, tu trouxe a gente pra, pra festa. E outro amigo que também foi com a gente, ele tava bem de boa. Ele é da Alemanha, né? Ele tava bem de boa, tipo, ele agradeceu uma vez e parou. Eu tava tipo, obrigado, obrigado. Até que esse meu amigo brasileiro falou, cara, para de agradecer. Tipo, é isso aí, eu te trouxe porque tu gente, tipo, um cara gente fina e é isso, tipo, não precisa tá, tipo, obrigado, obrigado, obrigado. E foi uma coisa que eu aprendi. Tipo, não ficar, tipo, agradecendo muito, assim, tipo, de uma maneira exagerada que eu trazia esse vício da Colômbia, tá? Porque, não sei, de repente seja até familiar, gente. Eu não quero botar todos os colombianos na mesma sacola. Ou, tipo, a galera de Bogotá. Um negócio, talvez, da minha família, porque eu cresci numa família que, tipo, a gente ia pro mercado, tipo, a gente ia nessas lojas, sei lá, de brinquedos e tal. E a mãe sempre ficava nesse negócio de, tipo, não encosta, não mexe, tá? Não sei o que, não sei o que. Então, meio que eu cresci nesse ambiente, assim, tipo, de... Nossa, quando alguém faz uma coisa muito mínima pra ti, tu fica muito agradecido, sabe? Bobagens que a gente... que a gente traz, sei lá, não sei porquê. E, tipo, uma coisa que eu não sei se isso rola com vocês também, né? Mas uma coisa que eu tinha pavor era de entrar em loja de, sei lá, de tênis de marca, sei lá, tipo, uma Nike da vida, Adidas. Mesmo eu querendo comprar, eu ficava tipo, mas sei lá, a galera vai pensar que eu vou roubar alguma coisa, tipo. Eu preferia não entrar mesmo tendo dinheiro pra comprar a coisa que eu ia comprar, sabe? A gente é muito trouxa, na real. Mas enfim, voltando pro assunto, tipo, com essa galera que eu conheci que me levava pros churrascos e tal, eu queria sempre estar falando porque na Colômbia a gente mostra, e esse daí eu posso falar que é geral, tá? Tipo, a gente quando quer mostrar que a gente gosta da pessoa, a gente começa a falar muito. Mesmo a gente não querendo falar, a gente se puxa pra falar. Então, quando eu via que tinha o mínimo de silêncio, eu começava, não, olha só, não sei o que e tal. E eu começava a ver que, tipo, a galera aqui era mais de boa, assim, tipo, quando não tinha um assunto, tu podia ficar quieto e tal, e bem tranquilo, e, tipo, ninguém ia te chamar de chato e tal. Não, simplesmente que tua bateria social tá um pouquinho mais baixa e de boa, tipo, e tinha um pagodinho ali tocando no carro e tal. Então, eu aprendi também que a gente pode ter esses momentos de silêncio, assim, né? Mas ao mesmo tempo, por causa disso, eu tô fazendo aqui nos vídeos porque eu adoro falar, cara. Tipo, que loucura. Mas enfim, então, pra mim foi bem complicado, tipo, entender ou passar desse 80 que eu tava pra um 8 assim, tipo, vamos dar uma acalmada, tipo, vamos realmente escutar um pouquinho mais o que a galera fala, tipo, não falar só na empolgação, mas realmente, tipo, entender que tem pessoas que são muito extrovertidas, tem pessoas que vão falar contigo o tempo inteiro, tem pessoas que são mais calmas, e tá tudo bem, tipo, foi uma coisa assim que me ajudou, tá? E, obviamente, pessoal, como eu sempre tô falando, e repito, eu tô falando da minha experiência e de repente eu falo na Colômbia e tal, mas de repente vocês vão conhecer colombianos com uma visão totalmente diferente. Então, eu tô contando sobre a Colômbia que eu vivi
e o Brasil que eu tô vivendo. Então, só pra esclarecer e não deixar ninguém chateado, tá? Daí vocês vão falar, sei que, os colombianos vão. Tem muitos exagerados, sei que. Então, não, eu tô falando da minha experiência, então. É isso aí. Então, gente, mas, assim, tipo, pra mim, teve uma época que eu falava com muitas pessoas, muitas pessoas, mas meus amigos geralmente eram estrangeiros também. Sei lá, porque a gente conectava com muitos perrengues que a gente passava. Eu tinha uma amiga aqui que era da Bélgica, meu amigo alemão também. Eu não sei se eu falei sobre ele aqui nos vídeos de português, acho que não. Tá, mas eu compartilhei o apartamento com um cara da Alemanha, gente fina. E um cara do México também, conheci umas gurias da Argentina. Tipo, a gente tinha uma turminha assim de estrangeiros, né? E era bem legal, só que eu sentia, tipo, eu tenho que me afastar dessa galera. Não porque eu não gostasse, né? Mas eu queria interagir com brasileiros. Só que os papos com os brasileiros meio que não surgiam, tipo, não. Eu não conseguia desenvolver o assunto porque. Não sei, tipo. E não sei se era de repente falta de confiança, meu português de repente não tava bom. Mas, tipo, eu botava um assunto e as pessoas, tipo, bacana, não sei o que. Daí, tipo, virar uma cara. Mas eu acho que era mais porque a galera tava me conhecendo. E foi uma coisa que eu achei bacana do Brasil, ou daqui de Porto Alegre, que tipo. O gaúcho ele tem uma fama de ser tipo, uma pessoa muito mais quieta, tipo, de ele não ser muito amigável e tal. Mas eu discordo, gente. Uma coisa que eu senti, assim, tipo, uma coisa estranha, assim, que eu achei bacana. E agora eu entendo, tipo, agora eu entendo porque que. Tipo, eu entendo muitas coisas agora, tipo, depois de 11 anos morando aqui. Tipo, eu cheguei e a galera meio que. Tipo, e aí, mano? Tipo, nem me cumprimentou muitas vezes. Mas, nos momentos que eu tava passando o perrengue, tipo, quando eu tava, sei lá, tipo, indo pra fazer a minha documentação na Polícia Federal. Ou, gente, uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Eu vim pro Brasil e me falaram que tava muito quente, porque eu cheguei em fevereiro de 2015. Mas eu não trouxe roupa de inverno, tá? Então, eu pensei, meu Deus, começou a esfriar, mas era um frio, meu Deus, assim, tipo, era um frio de rengar o Cusco, como a gente fala por aqui. E muita gente começou, tipo, me oferecer jaqueta e tal, porque, tipo, a galera tava vendo que eu tava sem jaqueta, né? E eu vim com um dinheiro meio apertado, assim, tipo, um preço, tipo, eu trouxe pouco dinheiro, assim, sabe? Pra comprar roupa e tal. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ir na Renner, né? E eu vi os preços dos moletons e tal, e, meu Deus, tava muito caro pra mim na época, né? Nossa. Mas eu vi que, tipo, colegas de trabalho, tipo, o cara que aluga pra mim, ou, tipo, muitas pessoas, cara, tu tá com pouca roupa, vou te dar essa jaqueta e tal. De repente, quando eles viam que tava meio pra baixo e tal, tipo, desculpa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, quer bater um papo, sei que. Então, tipo, uma coisa que eu achei bacana daqui do sul é que a galera tá, tipo, vai te observando, assim, tipo, eles vão, tipo, essa pessoa parecido bem, não sei o quê. E quando as pessoas já realmente percebem que gostam de ti, tipo, que tu é um cara gente fina e tal, meu Deus, aí já era. Tipo, eles vão falar pra ti, olha só, pode vir aqui em casa, vamos fazer um churrasco, não sei o que, e aí o jogo vira. E aí tu se apaixona pelos gaúchos, tipo, porque, são gente finíssima, assim, tipo, é bacana. Realmente, gente. Porque o que acontece em outras regiões, de repente, não sei o que vocês acham, né? Mas e isso também rola muito na Colômbia também. Que de repente a galera é muito empolgada e fala, tipo, meu amigão, não sei o que e tal. Mas em momentos de dificuldade, tipo, as pessoas se afastam, né? Não que todo mundo precise estar te ajudando e tal, mas. Tipo, é bacana saber com quem a gente conta e tal. Pra mim, eu acho isso bacana, né? Mas enfim, gente, assim, tipo.
demorou um pouco pra conhecer pessoas e tal. E eu acho que depois, assim, tipo, depois da pandemia, a gente, pra mim, começou a ficar um pouquinho mais difícil. Não por causa que não tivesse gente, né? Porque tem aqui um monte de festa latina, tem bastante evento. Eu tenho amigos que eles me convidam pra sair, tipo, ah, cara, vamos fazer alguma coisa. Eu já namorei gurias que, tipo, elas me apresentaram amigos, amigas dela e tal, delas, no caso. Bom, enfim, você se entender. E, tipo, não sei se de repente a minha bateria social é muito baixa, o que que rola e tal. Mas, assim, tipo, eu comecei a me acostumar a ficar um pouquinho mais sozinho, assim, tipo, de usar meu tempo aqui no Brasil pra refletir sobre muita coisa, pra estudar, pra me aprimorar, pra ir pra academia e tal. E assim, tipo, eu acho que essas mensagens são boas, mas ao mesmo tempo a gente tem que dedicar bastante tempo e bastante atenção e tal. E às vezes a gente não tem. E eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, que eu tô com 33 anos, a maioria dos meus amigos já estão casados, já tem família e tal. Então meio que às vezes a solidão bate, assim, porque tu pensa, tipo, jogar um futebol com a galera e tal. Mas daí tu, sei lá, tipo, formar aqueles grupos de WhatsApp, né? Tipo, futebol na quarta-feira, sei que. E daí, tipo, a galera pergunta, vamos marcar um futebol? Daí a galera, tipo, vamos, não sei que. Todo mundo começando a empolgação. E depois, bem perto do dia, a galera começou a desmarcar. Não, não posso, porque eu tenho que trabalhar, porque meu filho ficou doente. E tá tudo bem, gente, tipo, eu acho que quando a gente começa a ficar mais velho, essa questão das rotinas começa a ficar mais difícil. Então, qual que foi, assim, tipo, pra ir fechando o vídeo, qual que foi, pra mim, como eu posso dizer, tipo, o maior aprendizado para realmente aproveitar as mensagens tanto do Brasil, tipo daqui de Porto Alegre, como as mensagens da Colômbia. Então, de repente, essa dica também possa chegar a te ajudar caso tu estiver pensando em um país diferente e tal. Então, de repente, primeiro, se tu vai daqui a pouco para o outro país, né? Tipo, dá uma lida como é que é, tipo, as amizades, se é fácil, difícil, para tu ter uma visão um pouquinho mais realista do que a minha, né? Porque, meu Deus, eu pensei, eu vou chegar no aeroporto e a galera vai estar com um cartaz, tipo, chegou meu amigo, sei que não, tô só. Não, mas de repente ver como é que são as dinâmicas, assim, pra não chegar chegando, porque eu acho que chegar chegando, pra mim, fechou de repente umas portas que eu não gostaria de ter fechado porque, tipo, a galera interpretou mal, de repente, a minha abordagem e tal. E, esse cara é muito empolgado e eu quero, sei lá, conversar com pessoas mais tranquilas. Então, muitas vezes eu fui mal interpretado, mas, eu já consigo viver com isso, entender que eu tinha que dar M, né, pra aprender e agora essas mensagens que eu tenho apreciá-las e, tipo, ser mais de boa, não ser tão empolgado. Só aqui nos vídeos que eu consigo ser mais de boa. Não, mais de boa não, mas, tipo, mais... Como é que eu posso dizer? Mais solto, assim, mais, tipo, à vontade, né? Então, isso, por uma parte, tipo, entender que, por exemplo, aqui em Porto Alegre, se a gente quer fazer uma amizade e tal, vai bem devagar, tipo, cumprimenta, dá um bom dia, sei que. E eu acho que a galera é bem simpática, assim, tipo, quando as pessoas veem que tu é mais de boa, mais calmo, as pessoas começam a se aproximar, tipo, e aí, mano, como é que estamos? Sei que e tal. E aí tu já começa a trocar uma ideia, tipo, por que que tu veio aqui no Brasil, sei que. Eu acho até que essa dica vale a pena pra galera, de repente, do norte, do nordeste, de São Paulo, sei lá, de outras regiões que queiram morar aqui no sul. De repente possa ser uma dica interessante, né? Tipo, ir bem na manhã, assim, bem tranquilo. De repente ser muito cuidadoso com as piadas também, tipo... Não faz piada até tu tá em confiança, entender como é que é o humor da galera e tal. Porque, tem comentários que de repente, sei lá, tipo, eu pensava
com a minha visão colombiana, isso daí que eu vou falar vai ser trem engraçado. Tipo, a galera, oi? Né? Então, de repente, ver quais comentários podem servir e tal. E já depois, aos poucos, ir se soltando, né? Tipo, vamos fazer uma piadinha aqui, ali. E aí, eu acho que a galera vai receber bem, né? E, por exemplo, na Colômbia, que eu fui ano passado, eu já fui mais com uma mentalidade, assim, mais gaúcha, assim. Eu tava tímido e tal, tipo, meio acanhado e tal. E meus amigos de toda a vida, tipo, eles... Cara, mas tu tá muito quieto, meu. Tipo, o que tá acontecendo contigo, meu? Tipo, vamos, tu é mais empolgado, que eu... sei lá, tipo... eu já tava mais good vibes, né? Mas eu acho que também a galera da Colômbia apreciou bastante essa versão, assim, tipo, mais sossegado, mais tranquilo, tipo... Mas e aí, vamos numa festa, que, não vai rolar, tá, tranquilo. Mas tu tá chateado? Não, tá de boa, tá tranquilo. Mas a galera, tipo, muito surpresa. Mas é que tu antes falava pra caramba, agora tu tá mais quieto, o que foi, o que rolou lá. Sei lá, tipo, eu acho que a questão é encontrar um equilíbrio, né? Entre as duas culturas, eu acho que quando a gente encontra esse equilíbrio é perfeito, assim, com certeza. Então é isso, gente. Era um. Pai, eu nem bebi o chimarrão. É que, assim, eu sou meio ancestral com as cuias e tal. Então eu preferi focar no vídeo, porque também eu não queria ficar ali, tipo, né? Que, eu acho que pro microfone pode ser meio chato, né? Mas antes do vídeo eu tava bebendo e depois do vídeo eu bebi um pouco de chimarrão. Gosto de beber chimarrão antes de dormir, sei lá porquê. Gosto daquela sensaçãozinha boa que o chimarrão dá. Parece que eu estou falando de outra coisa, né? Mas enfim, tipo, de um, de um Bob Marley, né? Que a gente chama. Mas não, gente. É isso aí. Bom, antes de terminar o vídeo, galera, não, eu queria agradecer bastante pelo apoio. Assim, tipo, uma pessoa que vocês nem conhecem, ou, tipo, os vídeos que estão aparecendo aí pra vocês estão acompanhando bastante. Então, bom, pra mim são números que são bastante, assim, tipo... por exemplo, o primeiro vídeo eu botei por umas horas, domingo passado. E, tipo, 2 horas depois já tava com 27 views, né? Pra mim é bastante, assim, tipo, eu achei que 3 pessoas iam assistir os vídeos, mas isso quer dizer que o conteúdo que a gente tá trazendo aqui vale a pena. Então, assim, antes de terminar com uma coisa que eu gostei bastante daqui do Brasil é que, eu não sei se outras regiões também, mas eu gosto bastante que a galera fala, tipo assim, desculpa se eu te ofendi, ou desculpa qualquer coisa. Não, desculpa qualquer coisa. Então, gente, assim, tipo, tipo, dei a minha opinião da minha experiência e tal. E desculpem qualquer coisa, assim. Claro, eu já tenho a minha nacionalidade brasileira e tal. Mas ao mesmo tempo, eu queria ser muito cuidadoso, assim, pra não falar besteira, gente, porque no fim das contas eu tô aqui, eu sou uma pessoa feliz aqui no Brasil e são simplesmente observações que a gente faz de fora que são coisas que poderiam melhorar ou são diferentes e tal. E seria bacana, de repente, colocar na mesa pra refletir. Ou se de repente vocês falam, tipo, vocês pensam, não, isso daí é ele que funciona aqui e é isso aí, tipo, não vai mudar. Beleza, então é isso aí. E também um pouquinho para que vocês conheçam a cultura colombiana, assim, tipo, a minha visão subjetiva. E é isso aí, pra pelo menos vocês terem uma noção, assim, mais ou menos do que esperar. Mas no fim das contas, a Colômbia é um Brasil. Tipo, a Colômbia é uma Colômbia que fala. Não, como é que é? A Colômbia é um Brasil que fala espanhol. E o Brasil é uma Colômbia que fala português. Então, é quase a mesma coisa, gente. Falou.